Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja no coração de cada um de nós. A doutrina espírita nos diz que nós somos criados, todos, simples e ignorantes, fadados à lei de evolução. Sendo assim, então nós inferimos que tudo que se aplica a um, se aplica também ao outro. E que, portanto, aí está a justiça divina. Um exemplo para que fique bem claro isso. Quando nós vamos a um médico, já que a Célia falou, né, da área da gente, todo mundo que vem aqui dá exemplos da sua área, né? Quando nós vamos a um médico, nós procuramos um médico, vamos operar a cabeça logo de vez, porque é uma coisa bem delicada, né? Nós procuramos um médico sensato, comprometido com o trabalho e com a gravidade, né, do que se faz, a cirurgia. Um médico compenetrado, ou nós procuramos um médico oba-oba, que tenha certeza que tudo, né, vai dar certo, ou um médico que saiba dos riscos sérios que é abrir um crânio. Enfim, nós vamos escolher o médico que der certo, porque às vezes nem pode escolher, né? Mas depois a gente pode também processar. Se não deu certo, podemos processar. E aí a vida prossegue, né? Nós acabamos nesta sucessão de fatos que é a vida, entendendo que nem sempre ela é como nós queremos. E a doutrina espírita também nos diz que a reencarnação é uma lei e que ela que nos mostra que as diferenças que existem entre eu, você e os outros, ela que proporciona a justiça divina. Então, por exemplo, se eu não tenho aquela beleza estonteante, né? Mas tenho 2 pernas, 2 braços e uma cabeça no lugar, tá bom. Para uns, para outros não, porque ele não consegue conviver ao lado de uma beleza estonteante sem tê-la. Para outros já não é isso, para outro falta perna, falta braço, e a gente vai vivendo essas angústias e se fazendo de vítima. Porque se uns têm e outros não têm, isso não me deixa em paz e algo estaria errado. E aí é lógico que nós, muito compreensivelmente, nos fazemos de vítima. E enquanto nós não entendemos o plano de Deus, certo, né? Mas nós fazemos de vítima, às vezes, até mais do que precisamos. Quando nós percebemos que nos fazermos de vítima, nós tiramos alguns benefícios. Então, às vezes, como a vida é dura, realmente, as diferenças são grandes de um para outros, às vezes, não é mesmo? Então, a gente viu que fez de vítima, conseguiu algumas coisas. E todos nós temos, em algum grau, essa vitimização. Nós vamos tirando proveito disso. Mas como nós iniciamos dizendo
comprometimento é assunto para todos nós. Mas nós queremos dizer que a doutrina espírita, de antemão, ela esclarece coisas que nenhuma outra, até então, vulgarmente, como nós fazemos, esclareceu. E isto não deveria nos dar já uma atitude diferente dessa atitude que nós temos? Vou contar um segredinho para vocês. Não dá. Mas deveria, não deveria, Marquinho? Deveria, mas não dá. Nós temos percebido que nós estamos relutantes em entender como a vida funciona. E nós vamos entender que a gente age contra nós próprios mesmos. Não é só que a gente se compara com quem a gente acha que Deus deu tudo, por isso é que a vida dele dá certo e a minha não. A gente sempre acha que está pior do que está. Mas a doutrina espírita, ela tem mostrado, e ela fala em todas as obras básicas, repete e se lembra, que a natureza nos ensina. Se nós guardássemos, se nós olhássemos a natureza, colheríamos muito mais aprendizados. Por exemplo, a criança, se ela quiser andar, ela não tem que se esforçar? E ela não cai, provavelmente dói, mas se ela quiser andar, ela levanta, cai de novo, levanta e cai de novo. Mas ela está fadada à evolução, ao progresso, ao crescimento, assim como nós estamos. Daí a gente fala, mas esse exemplo dá bem para a criança saudável e para a criança que não é saudável. Nós fomos criados simples e ignorantes. Sendo assim, o que se aplica a um, se aplica ao outro. E se nós não estudarmos a doutrina espírita, nós só vamos ver quando as coisas vão mal para mim, sem buscar a causa. A criança que tem a paralisia e a criança que às vezes nem tem a perninha, já teve um dia em outras vidas. E nessa vida, a lei da reencarnação explica, pode ser por N motivos, pode ser ainda melhor do que andar, os motivos porque ela venha sem a perna. Por isso que nós não vamos poder nunca analisar nossa vida, analisar a doutrina, analisar a justiça divina, se nós não entendermos que somos todos iguais e submetidos à mesma lei. Mas nós vamos ver agora como que nós funcionamos errado. Por isso que dificilmente nós vamos dar passos largos se nós não estudarmos, não refletirmos. E nós vamos ver então como é difícil nós nos ajudarmos, mesmo quando o beneficiado somos nós mesmos. Lembrando que comprometimento é assunto para todos nós. Há muito tempo, os cientistas vêm buscando solução, maneiras de auxiliar as pessoas a viverem melhor. Mas até hoje, isso já faz uns 20 anos que eles se debruçaram sobre isso. Nenhuma hipótese foi adequada
para o nosso mundo real. Então vamos pegar um exemplo. Eles acharam que quando provassem, por exemplo, que o fumo mata, que o fumo é letal, que as pessoas iriam deixar de fumar. Deixaram? Nem o fumo, nem a bebida, nem outras coisas que provocam doença através da alimentação. Eles dizem mais ainda, que muitas coisas que nós queremos mudar, tipo assim, que a gente faz promessa, né? O ano que vem, né? Principalmente no final do ano, quando nossos corações ficam sensibilizados pelo Natal, pela presença do Cristo naquela semana, família. Depois vem o ano novo, virada de ano, simbolicamente é mudança. E nós falamos, vou começar o ano, este ano eu vou acabar com meu diabetes. Vou fazer a dieta certinha, porque o médico já falou que se eu não cuidar, eu vou ter perda de visão, perda de membros da perna, ferida que não fecha, vou ter problema nos rins, né? Paralisia renal, eu vou ter que... Mas a ciência confirmou, através de dados, que na primeira semana, 1 em cada 4 pessoas já parou o que prometeu. E ao fim do 3º mês, a maioria dos que prometeram até o 3º mês já abandonaram as propostas de melhoria física ou algum projeto tipo, vou fazer caridade, vou fazer isso porque eu sinto que eu estou precisando. Então eles descobriram que nem em benefício próprio nós conseguimos isso por nós. E mais ainda, que nós gastamos mais tempo achando desculpas para não fazer o que devemos do que nos empenhando em mudar. Vocês já tentaram ajudar alguém que precisa mudar? A pessoa acha tanta desculpa, né? A gente vê por casos. Tem uma pessoa no meu trabalho que ela tem diabetes, uma funcionária. E ela precisa muito mudar os hábitos. Toda manhã, já no café da manhã, quando a gente se encontra, um monte de conselhos. E ela tem argumentos muito melhores que o meu para não mudar. Sabendo que o médico já desenhou como vai ser o futuro dela. Os cientistas dizem que se nós não ultrapassarmos um primeiro passo importantíssimo, a gente não consegue mudar. E eles falam que o primeiro passo, que é considerado essencial para sair do lugar que nós estamos, do lugar errado, é a consciência de que não é fácil mudar. Primeira coisa, não é fácil. E a gente fala, bom, mas isso é fácil, a gente pensa, então, não é fácil mudar. Passei o primeiro passo. Não é verdade. Porque todo mundo que sofre um problema grave acha que a hora que quiser mudar, vai mudar. Tá só esperando a hora. Mas ele espera todo ano essa hora e ela não chega. Vocês já tentaram ajudar alguém que bebe? Alcoólatra? Quando eu quiser, eu paro. Só que ele nunca quer, então, né? Mas ele acha que vai parar quando quer. Primeira coisa, é difícil. Isso são os cientistas que dizem. Depois nós vamos ver o que o Espiritismo diz. E o segundo seria fazer ajustes
na nossa mentalidade, tipo assim, na nossa motivação e nas nossas intenções. Ai, Marina, não está contribuindo muito, porque, né, para quem está com o problema, não é fácil. O Espiritismo tem exemplos de sobra, por exemplo, para nos ajudar dessa motivação, né? O médico fala, olha, se você não cuidar do diabetes, você vai ficar assim. Mesmo a gente tendo visto alguém que ficou assim, a gente acha que comigo não, né? O Espiritismo está carregado desses exemplos de espíritos que aqui viveram, que não souberam viver e depois voltam para nos contar o que deu a vida. A lei da reencarnação está estampando também nas nossas, né, caras o que é a justiça divina. Eu acho que não faltaria motivação para nós querermos mudar. Mas olha o que diz Kardec, logo quando a gente começa a estudar o Espiritismo, são frases que nos dizem nos cursos, enfim. Reconhece-se o verdadeiro espírita, por quê? Pelo esforço. É o primeiro passo. Ele não falou que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação que ele fez. É pelo esforço. Não é o primeiro passo que os cientistas fazem 20 anos para chegar nessa conclusão? Que tem que ter um esforço nesse primeiro passo. E não é fácil, gente. Eu estou tentando fazer um esforço. A gente olha em volta, quer estudar mais e não tem horário, né? Porque a gente acaba fazendo muita coisa. Aí eu descobri que eu estava vendo televisão, coisas que eu não precisaria ver, mais do que eu precisaria ver. Tipo, telejornal. O telejornal, você chega em casa, liga a televisão, tá lá passando, enquanto você come, tudo. Eu falei, nossa, para começaram a ficar muito tensos, né, os telejornais. Mas eu falei, será que eu não posso mudar alguma coisa? Eu olho, espremo. Aí isso eu não posso parar porque esse trabalho é importante. Isso eu não posso porque esse é importante. Isso eu não posso. Eu estava ficando preocupada, eu não tenho mais tempo para estudar além do que eu quero. Aí eu comecei, não vou mais ligar a televisão. Mas a mão da gente dá até cãibra, de vontade de pegar o controle. Dava angústia. Eu falava, só um pouquinho. Só que não é só um pouquinho. Depois que liga, passa mais um pouco. E talvez aquela hora que eu não liguei, nem desse tempo de eu estudar. Eu tinha que comer, eu tinha que jantar, tenho que almoçar e talvez alguma outra coisinha. Mas se eu ligar a televisão, eu me perturbo com aquilo e todas as outras atividades eu vou fazer com mais lentidão, porque meu cérebro vai estar envolvido por aquelas tristezas que a gente vê. E o pior é que a tristeza se repete no café da manhã, no almoço e no jantar. As mesmas notícias. E é tempo perdido. Eu estou conseguindo vencer, mas eu falo para vocês, é uma besteira, né? Mas tá valendo a pena. Porque ficando mais serena, reflito mais e não me absorvendo de problemas que eu não vou poder resolver naquele momento, eu ganho lucidez. Mas a mão dá até cãibra para pegar. Bom, é por aí. O que Joana de Ângeles diz,
um espírito que fala através de Divaldo com tanta lucidez. O homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia face ao desgaste que o esforço provoca. O esforço para o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu olhar para as reações que eu tenho diante da vida. Na hora das dificuldades, na hora das brigas, na hora das coisas boas, nesta hora que eu quero mudar alguma coisa e não consigo, como eu funciono? E aí, lógico, eu descobrindo os defeitos, neste autoconhecimento, eu vou tentar mudar. E ela diz assim: o homem se queixa que o autoconhecimento exige despesa de energia. Sim. Tanto é verdade que muitos alunos que começam a estudar o espiritismo no ciclo básico, se não estiverem preparados para esse desgaste de energia, abandonam o curso ao final do primeiro ou do segundo mês. Só permanece quem está querendo esse esforço. Isso já é um lugar comum para a gente. A gente já entende isso. A maioria das pessoas que começam a fazer análise com psicólogo abandona quando começam a fazer a pessoa a ter que dar de si para se transformar. Então nós vamos vendo que comprometimento é assunto de todos nós. Só que ela diz mais, a Joana de Ângeles. Ela diz assim: mas a manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de forças. É tão verdadeiro isso, e nós não prestamos atenção. Quantas discussões, quantos problemas acarretam, por exemplo, a nossa desorganização pessoal, a nossa falta de paciência, a nossa falta de nos doarmos. Porque esse trabalho de autoconhecimento para se mudar, vocês concordam que é comprometimento com a vida que nós recebemos? É um comprometimento, é um compromisso. Cuidado com o corpo é um comprometimento, ou não? Com o corpo que nós ganhamos. Agora, nós que trabalhamos com psiquiatria e que vemos os pacientes que nos chegam completamente desorganizados, eles, as famílias, que não tem mais força para nada. E a gente fala, comece devagarinho, faça isso. Não tenho força. Só que de tudo que eles fazem arrevezado, tantos problemas geram que se eles percebessem, ouvissem e fizessem diferente, não desencadearia tantos conflitos para serem resolvidos. Quando? Nunca, porque as energias vão se esgotando. E é assim na nossa casa, é assim no nosso trabalho, é assim nos relacionamentos. E a ciência, então, só agora está se preocupando com a prevenção. A gente fala só agora porque prevenção é assunto de uns 20 anos para cá. Mas Deus se preocupou sempre com a prevenção. E Ele é tão sábio, por isso que Ele tem todos aqueles atributos. Ele sempre se preocupou. É diferente a prevenção dele, mas nós sabemos qual é. Talvez a gente não lembre agora, mas a maioria que está aqui
está por esse motivo. Qual é a prevenção de Deus para que nós nos comprometamos com a nossa melhora? O que Deus usou desde o começo. A maioria está aqui porque nasceu espírita? Está aqui porque achou o espiritismo legal, uma coisa moderna? Por que a maioria está aqui? A dor. Depois nós vamos ver o que Joana de Ângeles fala da dor e mais outros. Nós estamos aqui porque o sofrimento ou a dor é, para o plano de Deus, o educador maior. É aquele que garante que o seu plano não falhe. Joana de Ângeles, então, novamente, quem diz? O sofrimento em si mesmo é qualquer semelhança com a ciência é mera casualidade da verdade. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade. Quem falou mesmo em ajustar a mentalidade? O segundo passo da ciência qual era? Depois da gente aceitar que mudar precisa de esforço. Qual era o segundo passo científico? Ajustar a mentalidade para achar uma motivação para mudar. E Joana de Ângeles diz que o sofrimento em si mesmo é fonte motivadora. Gente, se o sofrimento não fizer a gente mudar, não precisa mais mudar, porque tá tudo bom. É ou não é? Se sofrer não fez a gente mudar, o que vai fazer? Olha a sabedoria divina. E provavelmente a ciência quis dizer que a fonte motivadora é o que o médico fala. E a pessoa entender bem aquilo. Eu não quero amputar as pernas, com meu diabetes a 500, 600, 800. Não quero ficar cego. Eu não quero infartar. Hoje em dia, morre-se por problemas cardiovasculares, é a maior causa de morte, né? Que existe no mundo. Derrame, infarto, essas coisas cardiovasculares. Que nós poderíamos melhorar esses índices de muito se nós mudássemos o conceito de vida, de estresse, fôssemos mais compenetrados, mais moderados. Vamos ver o que nos continuam falando os espíritos. Nós temos uma preciosidade na mão. O Espiritismo escancarou as portas dos céus para nós, contando aquilo que nós íamos demorar muito para saber, adiantando o que será de nós, né? Bom, continuando, a questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: quantos males, quantas enfermidades não deve o homem a seus excessos, a sua ambição, numa palavra, as suas paixões? A resposta: aquele que vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria.
Leon Denis, para a gente pegar o gancho do que os espíritos disseram, já com o que Leon Denis disse. Para quem não conhece, Leon Denis foi um quase continuador, discípulo de Kardec, à época de Kardec, muito sensato e deu uma continuidade nas obras de Kardec, escritor, palestrante e um monte de coisa, assim como eram os antigos que se dedicavam. Leon Denis diz assim no livro O Problema, livro seu, do ser, do destino e da dor, ele diz: a dor, nós já estamos fazendo as pazes com a dor, não estamos, gente? Que a gente já descobriu que ela é um preventivo que Deus usa para nós. A dor e o prazer. Quem é o prazer? É o que os espíritos acabaram de falar aqui, né? Que o prazer é aquilo que nós deveríamos tomar cuidado para evitar muitas tribulações, as paixões. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. O prazer e a dor, então, são como o bem e o mal. Só que olha como Deus é sábio. Gente, a gente fica louca quando começa a estudar e ver que esse nosso Pai é uma beleza. Só Ele mesmo. Ele colocou no corpo que Ele fez para nós a mesma via para levar para o cérebro a identificação do que é dor e a identificação do que é prazer, a mesma via. Sabe aqueles nervinhos que leva, né? Quando eu belisco, leva para o cérebro. Olha lá, avisa, tá doendo antebraço direito, lá no cérebro. Alguém furou seu antebraço direito. Alguma coisa furou seu antebraço. Também é aquela mesma via que vai falar assim, quando alguém faz uma carícia, né? Um beijo, alguém beijou sua face. É a mesma via. Ou seja, se nós cortássemos essa via, impedíssemos que ela mandasse para o cérebro a dor, também seria cortado o prazer. Então, Leon Denis diz assim: para suprimir uma ou outra, nós perderíamos a sensibilidade. São, pois, inseparáveis dor e prazer, e ambas são necessárias para a educação. Então, nós sabemos que ambas são necessárias, mas nós sabemos que uma é mais perigosa que a outra. Uma, ela é prevenção e a outra é, sei lá, empurração. Empurra a gente para o mal, porque tudo que é bom tudo que faz mal a gente quer. Não é assim? Tem um médico que ele fala assim, a gente fala, o que eu posso comer hoje em dia? Porque nada pode. Ele fala assim, tudo que você for comer e falar, não pode. Tudo que é gostoso não pode. Brincando, ele também brincou, né? É que, por que Deus permitiu o prazer? Tá lá no livro dos Espíritos também. Kardec, não sei o número da pergunta, mas ele perguntou para os Espíritos, por que é que Deus colocou o gozo nas coisas materiais? As coisas materiais podem ser ruins, assim não tentava, gente, não é isso? Ele colocou o gozo nas coisas materiais para que nós conseguíssemos ou aprendêssemos a distinguir o supérfluo do necessário. Olha
a sabedoria. Então, dor e prazer, um é prevenção e o outro é tentação. Nós temos que achar o equilíbrio, descobrir o que é supérfluo e o que é necessário. Olha o nosso compromisso. Então, fundamentalmente, ele diz nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é considerada a dor uma lei de equilíbrio. Porquanto é impossível que nós façamos uma evolução sem ela. Sabe por quê? Porque antes de termos a razão, quando estamos ainda no reino animal, o espírito está estagiando nos reinos mais inferiores, a dor já existe. O animalzinho não tem dor? Minha cachorrinha tem. E ainda ele não tem débitos, vamos dizer. Então a dor, ela burila desde os reinos mais inferiores. Vejam como é. André Luiz, vocês conhecem, né, o espírito que ditou tantas obras, né? Em Obreiros da Vida Eterna diz assim: a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Um monte de palavra, o que ele quis dizer? Que a dor nos faz economizar tempo para chegarmos mais rápido aos nossos objetivos. Porque se fosse esperar a gente ter vontade de mudar, vou falar para vocês, nem com dor a gente muda. Os médicos estão cansados, eles não sabem mais como ajudar seus pacientes. Os médicos estão à beira da frustração. A gente senta na cadeira lá, o que eles perguntam em primeiro lugar? Faz atividade física? Que eles já sabem que se nós não fizermos, bem pouco vão nos ajudar. Eles estão frustrados porque não depende deles. Eles não podem correr por nós, não podem malhar por nós, não podem. Não podem comer por nós, não podem ficar na nossa casa pondo comida na boca. Não podem fazer o paciente tomar remédio na hora certa. A maioria esquece, não dá certo. Nós temos ido na casa do paciente pôr remédio na boca, dos pacientes psiquiátricos, que a gente faz o controle. Mas, senão, passou 2 dias, eles estão bons, eles param de tomar. E não adianta, tem que tomar. Veja que chegamos num ponto da humanidade que agora ou vai ou racha. Que a gente já descobriu como as coisas funcionam. Não é mais como lá nos séculos passados, que a gente estava tateando ainda. Ser médico era mais gostoso. Agora tá assim. Não tem muito mais graça. Eles estão até desanimadinhos. Eu acho que a gente tem que ser um paciente diferente para animar nossos médicos. Não sei se tem algum aqui que queira dar seu depoimento, mas enfim, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão, diz André Luiz. Não falou besteira não, gente. Daí ele fala que tem dor para tudo, que nem remédio para dor de barriga, remédio para dor de dente. Tem dor evolução, tem dor expiação e tem dor auxílio. É só você escolher qual você precisa. A dor evolução é aquela que o cachorrinho sofre, coitado, sem ainda tá pagando nada, né? Nem tá com nenhum karma. A dor evolução é aquela que nós sentimos também
com os problemas da matéria, das vicissitudes da matéria, né? Tipo assim, quando nós envelhecemos, os desgastes naturais do nosso corpo, não aqueles que são doença, aqueles que são naturais, né? A fome, né? Quando o estômago dói, nós temos que procurar comida. Isso são dor evolução. Não é, fome não é doença, mas se eu não comer, dói, né? Dor evolução. Coisas da vida da matéria, se eu não conseguir comprar comida porque me falta dinheiro, enfim. Tem a dor expiação, que é aquela dor que a gente não gosta, mas é boa que só. É um remedião. É a dor que regenera. É aquela dor que nós pedimos antes de vir. Me dá esse sal amargo para que eu possa colocar a minha consciência em paz. Lá no plano espiritual, quando nós estamos mais lúcidos, a gente enxerga. Depois vem aqui na Terra, tem uma tal de paixão, né? Que pega a gente, essa matéria que Deus colocou o gozo nela, tudo é bom, que é material, eu esqueço. Não tomo remédio igual meus pacientes não tomam. Mas está tudo escrito aí. Agora vamos ter que passar aquele primeiro degrau que Kardec falou, os espíritos, que os médicos, a medicina, a ciência, que está debruçada em cima. Como vamos fazer essa humanidade fazer as coisas certas? Porque não está dando certo os planos médicos. Os pacientes não estão melhorando. Bom, e tem a dor auxílio, né? Então a dor expiação é aquela que nos faz regenerar. Dói. A gente acha que Deus não lembra da gente, que fulano tem tudo, ciclano tem tudo, família linda, carro lindo, namorado lindo, e eu não tenho nada, e me faço de vítima, e continuo me fazendo de vítima, sendo que nós temos a vida que precisamos, escolhida a dedo, para que descubramos o ser que somos em toda a sua plenitude. Porque se a gente lembrar que já experimentamos de tudo, já tivemos aquilo que mais nós cobiçamos nos outros, nós já tivemos. Não ajudou muito. Estragou às vezes, né? As piores provações são da beleza e da riqueza. Mas a gente lê e essa parte a gente deleta. Deletamos tanta coisa. Quando é que nós vamos dar o primeiro passo? Bom, André Luiz, em outro livro, Missionários da Luz, agora fala assim: o sofrendo aceito, a luz da fé viva é uma fonte criadora de asas espirituais. Bom, eu entendi aqui que quando aceito a luz da fé viva, quando aceito a luz do entendimento, porque a fé que nós entendemos que ajuda é a fé raciocinada. Quando feita a luz do entendimento, o sofrimento aceito. O que é, gente? Resumindo, o sofrimento aceito é o quê? O remédio tomado, ou não? O mundo está perdido mesmo, porque, olha, a gente não toma nem o remédio e nem aceita o sofrimento. Tem muito trabalho para ser feito, né, gente? Bom, essa é a nossa panorâmica. Acabou a palestra. Né?
Agora nós temos que tirar daqui, vamos ver se a gente tira algum ânimo para dar o segundo passo, né? Porque as motivações do médico, por aquelas coisas feias atrás do negócio do cigarro não deu certo, mostrar a perna amputada para paciente diabético não deu certo, falar que nós vamos para um umbral depois que morrer não deu certo, nós não estamos mudando. Bom, o que resta para Marina, coitada, fazer aqui, que André Luiz não conseguiu, Kardec, Espírito de Verdade, Jesus? Resta lembrar que existe lá no fundo de nós, como disse, fomos todos criados simples e ignorantes, com determinismo para a evolução. Então nós vamos evoluir. A diferença é que vai ser a hora que nós vamos cansar de sofrer. Tem hora que um cansa primeiro, outro cansa depois, dependendo das estradas que nós fazemos. Mas o que nós queremos dizer? Não tenhamos medo desse esforço que temos que fazer, né? Para dar esse primeiro passo. Não tenhamos medo de nos comprometer com as pessoas. Não tenhamos medo de se comprometer com o nosso cuidado de nós mesmos. Por quê? Porque nós sabemos que existe dentro de nós essa chama. Vamos dar cãibra na mão, que nem dá na minha, para pegar o controle, mas todo dia vamos repetir, porque todos os dias repetindo, nós vamos mudando o nosso chip. Olha, ajudemos o próximo toda hora que nós pudermos, no supermercado, numa fila, vamos desengatar aquele comportamento birrento e autodefensivo que nós temos instalado em nós. Vamos ser suaves. Começa assim, um compromisso comigo mesmo de ser suave. E aí nós vamos indo. E uma outra coisa que eu posso falar por mim, não sei, os trabalhadores da casa, o que podem falar. Lúcio, Célia e os queridos amigos que trabalham. Os espíritos de luz costumam ajudar quem se compromete. E como Kardec falou que tudo que acontece na nossa evolução, nós temos aqui na Terra, funcionando na natureza para nos ensinar. Então, vou explicar uma coisa que é da natureza do ser humano, não sei se vocês perceberam. Numa empresa, o patrão que tem sob sua custódia muitos funcionários, quando percebe que um funcionário se destaca pelo comprometimento com o trabalho, o patrão faz o quê? Dá uma atenção especial para esse funcionário e investe nele, ou não. Ou ele investe naquele que chega atrasado, que não cumpre as tarefas. Se o patrão aqui é suficientemente esperto para fazer isso, pense os espíritos de luz. Quando vê alguém nessa terra que não toma remédio e não aceita o sofrimento, quando vê alguém fazendo uma coisinha, pensem e protege. Não protege, Célia? Eu sinto na minha vida o quanto sou carregada no colo. Tudo bem que a gente tem as correrias da gente, né? Tem hora que fala, meu Deus, mas se a gente fala, nossa,
Quanto somos poupados para que, ao invés de estar me preocupando com um problema que poderia acontecer no meu lar, eu esteja livre para atender a necessidade de uma multidão. E quer saber uma coisa que a gente fala, ai, mas como que eu vou ajudar, né, na casa espírita? Eu não sei fazer palestra, eu não sei isso, eu não sei aquilo lá. Sabe como vocês ajudam? Vindo assistir palestra. Mesmo que já estejam cansados, porque a gente fica muito entusiasmado no começo, depois começa a ficar mais repetitivo, né? Alguns vão para os cursos, aí não vem mais na palestra. Eu estava falando para o Marquinho no começo. Falei, Marquinho, gostei de te ver. Gente, quem vem pela primeira vez, triste, sofrido, aflito, e encontra uma casa repleta de pessoas, sente um calor, uma energia já curadora. Agora, se todo mundo que aprendeu o espiritismo fala, não preciso mais de palestra, preciso estudar. Ótimo, é verdade, não é? Aprendeu o que Kardec queria, vai estudar. Não vai só receber. Mas vir assistir palestra para quem já está aprendendo, doar energia. Doar energia. Vocês não sabem como é importante. Então eu falo para todo mundo, boa noite, trabalhadores da nossa casa, para todo mundo. Aí todo mundo, todos são trabalhadores. Estão aqui mostrando tenacidade, continuidade. Quem vem abrir o trabalho não vem sempre? Quem vem abrir a casa espírita não vem sempre? Pode estar careca de saber o que é o espiritismo. Vem sempre. Porque está comprometido com os sofredores que vêm. Agora, se eu não tenho outra tarefa no momento, venham assistir palestra. E doem a sua presença para aqueles que, se não fossem vocês, ao chegar aqui, poderiam encontrar a casa com 3 gatos pingados. Porque não é todos os dias que chegam muitos para encher a casa, muitos novos frequentadores. Mas se chegar um novo, cada vez, e este novo que chegou se sentir envolvido pelo público existente, já fizemos a caridade daquele dia. Então veja, nós podemos nos comprometer com a vida de N maneiras, com atividades grandiosas e com pequenas atividades. Não pense que para Deus faz a diferença. Ele sabe que cada um vai dar à medida que desenvolver seus potenciais. E para finalizar, lembremos que quem não se comprometer com o bem, fatalmente estará comprometido com o mal. Porque a vida exige de nós todos os dias. Isso é evolução. E se nós não acompanhamos as exigências da vida, nós estamos nos ligando à fileira do mal, daqueles ociosos. E aí, quem são os espíritos que vão ligar-se a nós? Não os espíritos de luz, mas sim os nossos irmãozinhos perturbados. Então, quando estivermos nos sentindo alquebrados, desanimados, vencidos, abramos o Evangelho e leiamos. Mas também escancaremos o nosso coração para a vida.
arregacemos as mangas e façamos o que pudermos para melhorar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso lar, o nosso trabalho e a nossa casa espírita. E assim então eu deixo a mensagem da noite para vocês analisarem o quanto é importante nós nos comprometemos com a nossa existência. Que Jesus nos abençoe.